Hoje termina uma onda vibracional de 9 dias, né? Hoje se encerra um dia de finalizações, esse dia 15 de fevereiro de 2026, né? E o 15, uma nova atitude para mudar alguma coisa, para trazer a paz para você dos 6, né? 1 mais 5 dá 6. E não há nada mais irritante na minha vida, não sei na sua, do que pequenas coisas que precisam ser resolvidas e não são resolvidas. Isso tira a minha paz. E uma das coisas que tira a minha paz, e eu preciso finalizar hoje, é o mato que cresce, porque já não é mais grama, né? Já é mato. Então, eu sei que é chato de domingo, às vezes você ter que fazer alguma coisa, mas tem uma coisa que eu não gosto também, que é de academia. Eu acho que quem inventou a máquina de lavar roupa foi a pessoa, mas quem inventou a academia não, não vale para mim, né? Então aqui, cortando grama, eu consigo fazer academia e resolver.